E a gente vai começar falando de saúde. Eu quero, inclusive, chamar a sua atenção para participar do programa através do nosso telefone 0 operadora 11 2202 8432. Pode enviar sua pergunta ou então pelo nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Eu vou receber aqui o Dr. Abraham, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Dislexia, neurologista da infância e adolescência do Hospital Israelita Albert Einstein, consultor da neuropediatria da ACD. Ele, se não for o mais conceituado, o papa desse assunto é um dos. E eu recebo com muita gratidão pelo senhor dispor mais um tempinho para dividir aqui seus conhecimentos conosco, viu? Tá tudo ótimo. Vamos sentar então, doutor Abraham, e vamos falar um pouquinho sobre o distúrbio de déficit de atenção. Esse é um assunto que tem me preocupado muito como mãe e como amiga de outras mães que, como eu, têm filhos e acabam se preocupando, né? Porque hoje em dia todo mundo fala muito do déficit de atenção e a gente fica confuso. Será que o filho tem? Será que não tem? O que que é isso? Vamos explicar o que que é o DDA. Bom, o déficit de atenção é um complexo que a gente acaba encontrando nas crianças. Aparece com mais frequência quando a criança começa na fase de alfabetização, na fase de aprendizado, na fase de escolaridade. Então é quando se percebe que essas crianças têm uma dificuldade muito importante para se concentrar no aprendizado e tem essa dificuldade que vai se seguindo após isso. A atenção é um fenômeno cerebral, ele é um fenômeno bioelétrico, quer dizer, o cérebro da gente, ele está apto para ter uma atenção focada, adequada, para que a gente possa guardar, memorizar e com isso aprender. Para você ter uma atenção dirigida, você tem que ter um foco. Esse foco, você se concentra nele e você se concentrando nele, você consegue memorizar. Você memorizando, você tem um aprendizado. Se você tem uma atenção muito frouxa, uma atenção que não é muito bem estabelecida, você não consegue a memorização. Você não tem a memorização, você não tem o aprendizado. Então, a atenção é fundamental para tudo, não só para o aprendizado escolar. Você, por exemplo, você tem interferência da visão. Então, você quando passa por um lugar, você se concentra naquele lugar, você foca aquele lugar, você vai poder voltar naquele lugar em alguma outra ocasião. Então, a atenção, ela implica em várias funções. É a olfação, é o cheiro, é eventualmente o gosto, você se lembra. Você tem atenção, por exemplo, a uma determinada comida, você vai se lembrar daquela comida quando você comer novamente. Então, é um complexo cerebral que você precisa de várias funções para você ter atenção. O problema sempre maior é sempre ligado na escola, sempre ligado no aprendizado. Infelizmente, está havendo agora uma campanha que me parece incoerente e absolutamente é um desserviço, vamos dizer assim, para a sociedade, dizendo que o déficit de atenção é uma coisa que não existe. Ora, é só conversar com muitos adultos, é só conversar com muitos adolescentes e perceber que isso daí é uma dificuldade, é uma deficiência que eles têm e que acaba interferindo tanto na sua vida acadêmica de escola, na sua vida social, na sua vida familiar e na sua vida de trabalho. Agora, existe um diagnóstico para o déficit de atenção quando ele é de fato um distúrbio? A gente consegue diagnosticar através de algum exame? Não existem exames específicos para que a gente possa fazer esse tipo de diagnóstico. Mas se você, por exemplo, pegar o indivíduo adulto, ele mesmo sente essa dificuldade. Como é que ele percebe isso? Ele percebe, por exemplo, ele vai ler um texto. Ele lê um texto, ele precisa ler 1, 2, 3, 4 vezes para poder memorizar aquele texto. Quando, na verdade, você lendo uma vez só, ou no máximo uma segunda passada de olhos, você já tem isso tudo memorizado. Então, por quê? Porque ele não tem
uma atenção adequada, uma atenção devida para que ele possa memorizar aquilo que ele leu. Você a mesma coisa tem com os adolescentes. Os adolescentes, eles reclamam muito disso. Então, eles estudam, olha, eu estudei muito, eu sabia tudo, quando cheguei lá na prova deu um branco. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia me lembrar do que eu tinha estudado. Obviamente que ele estudou, naquele momento teve uma atenção mínima, ele sabia mais ou menos naquela hora, quando você vai perguntar horas depois, já não se lembra mais, não consegue a memorização do que aprendeu. A mesma coisa você tem com a criança. A criança que ela está numa sala de aula, que a professora está dando uma matéria para ela e que no fim das contas ela no meio do caminho acaba desviando a atenção para outra coisa. A cabeça pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Quando né? chega no final da aula, obviamente que aquela matéria que foi fornecida para ela fica igual um queijo suíço, todo cheio de buracos que não fecha, simplesmente. Então, eles têm uma ideia do que acontece, mas não sabem na profundidade o que realmente está acontecendo. Porque não consegue ficar fixado naquilo que está sendo apresentado. Agora, o déficit de atenção, a gente ouve falar que ele às vezes está ligado à hiperatividade. Como é que é isso? Sim, porque você tem o transtorno da hiperatividade associado ao déficit de atenção. Isso daí é o mais comum, é o mais frequente. Então, a criança que ela é hiperativa, ela também não necessariamente tem déficit de atenção, mas a maioria delas tem. Então, a hiperatividade, ela interfere também na atenção do indivíduo. O indivíduo agitado, inquieto, ele não se fixa em muita coisa. Obviamente que a atenção dele acaba sendo prejudicada. Agora, o limiar entre um indivíduo agitado e um indivíduo que tem, principalmente a criança, uma criança agitada e uma criança que é hiperativa, é muito sutil. Como é que a gente pode diagnosticar? Nesse caso, existe um exame neurológico ou um exame de sangue que possa identificar essa hiperatividade? A primeira coisa, você tem, por exemplo, a agitação da criança. Se você pegar uma criança de 2, 3 anos de idade, isso daí é uma condição normal, é uma condição absolutamente fisiológica, porque é uma fase que essa criança está tendo experiências, está fazendo uma série de experiências de conhecimento, então ela é mais agitadinha, ela é mais inquieta, porque ela está explorando todo o ambiente, ela quer aprender, ela quer conhecer tudo que passa pela frente dela. Que é diferente de uma criança quando ela está em nível escolar. Em nível escolar, são essas crianças hiperativas, aquelas que não conseguem ficar sentadas numa sala de aula, não conseguem ficar sentadas tranquilas durante uma sessão, vamos dizer assim, de cinema, não conseguem ficar tranquilas assistindo televisão, tem que ficar virando cambalhota, plantando bananeira, então sempre fazendo algum movimento. São crianças que não conseguem ficar sentadas sentadas à mesa para uma refeição. Então fica naquele senta, levanta, vai para cá, vai para lá. E essa criança, ela precisa ser acompanhada e medicada? Ou não? Exato, muitas vezes sim. A criança agitada é aquela criança que você consegue ainda conter. Fala, olha, agora encerrou o assunto, vamos parar com tudo isso e agora você sente-se para a sua refeição ou sente-se para fazer a sua tarefa e vamos lá. A criança que ela é hiperativa, ela não consegue. Por quê? Porque ela tem essa disfunção cerebral que não lhe permite ter um comportamento adequado sob o aspecto motor. Então, ela está pulando de uma atividade para outra o tempo todo sem conseguir se conter. Não existe nenhum exame específico que a gente possa fazer para isso. Isso daí a análise é muito mais comportamental. E hoje você tem, mas não são exames que você pode usar de uma maneira longitudinal, por exemplo, a toda a população. Então você tem o PET scan, que é um tipo de tomografia que mede a parte, vamos dizer assim, circulatório-metabólica do cérebro. Você tem a tomografia também por fóton simples. E você tem também hoje a ressonância magnética funcional, que muitas vezes pode mostrar que existem alterações em determinadas áreas do cérebro que são responsáveis pelo comportamento hiperativo,
e, consequentemente, o déficit de atenção. Então, apesar da gente conseguir visualizar num comportamento, né, hiperativo, a gente consegue falar, esse é hiperativo, um médico pode fazer essa análise, a gente tem a comprovação através desses exames, que ninguém precisa, não é todo mundo que precisa fazer, mas os médicos conseguem comprovar que existe uma diferença de Isso já foi provado. Neurológica de uma criança para outra. Isso já né? foi, já vários trabalhos publicados, não só aqui também, como fora, nos Estados Unidos, na Europa, que mostram essas alterações. A única coisa que a gente não pode usar isso em questões populacionais, porque são exames extremamente caros. E muitas vezes são exames até certo ponto invasivos. Esse PET scan, como o SPECT, são exames invasivos porque você injeta material contrastante que é necessário para a feitura do exame. Mas é ótimo que isso seja comprovado, porque aí a gente tira aquele mito de que é frescura, é um mito. Não, existe, é um problema neurológico e as crianças podem e devem ser tratadas quando elas são hiperativas. Exato, porque o que acontece é o seguinte, você pega essas crianças na escola, elas não têm um desempenho semelhante à média da turma. Então, elas acabam ficando para trás em relação ao aprendizado, elas acabam ficando defasadas. E isso acaba acarretando não só um problema de ordem acadêmica, mas também de ordem emocional. Porque eu defino mais ou menos assim, é como se fosse a criança é como se fosse um automóvel, que é uma Mercedes, que ela tenha um performance, que ela tenha um desempenho de um Volkswagen, que ela está totalmente desregulada. Obviamente que nós vamos querer que essa criança ponha à prova todo o seu potencial. Quer dizer, você melhorando essa parte de atenção, concentração, você melhora essa hiperatividade, ela vai poder ter um desempenho adequado para a capacidade dela e para a idade dela, semelhante a qualquer outro e não ficar defasada em relação aos outros. A gente está falando muito de criança. É possível tratar um adulto que tem déficit de atenção? Mas hoje você tem vários adultos que estão procurando os especialistas justamente por causa disso. Às vezes você tem adultos que estão muito bem posicionados profissionalmente e que vêm reclamar para o médico, dizer o seguinte, olha, eu preciso fazer trabalhos, etc., que eu levo 4 horas para fazer um determinado trabalho, quando o meu assistente consegue fazer isso em 1h30. Então, isso daí é uma situação muito constrangedora para mim. Por quê? Porque eu não consigo me concentrar adequadamente, eu não consigo ter uma atenção voltada para aquilo, constante, para que eu possa encerrar o trabalho no tempo certo que eu deveria fazer. Então, os adultos podem e devem procurar ajuda, devem tratar, né? sem dúvida, e estão procurando muito. Doutora, eu tenho já muitas perguntas, os nossos telespectadores estão participando, ainda bem, muito obrigada. Eu vou deixar uma pergunta no ar e eu volto no próximo bloco com todas elas, tá bom? Pois não. A primeira pergunta vem da Adriana de Held. Ela diz, boa tarde, Cláudia. No adulto, a desorganização, querer fazer tudo ao mesmo tempo e geralmente não terminar o que começou, tem a ver com déficit de atenção? A gente responde já, tá bom? Perfeito. Vamos falar dos adultos aí, muitas vezes taxados como desorganizados, ou um adulto que não tem força de vontade, que começa, mas não termina uma atividade, né? Então não perca, no próximo bloco a gente fala mais sobre esse assunto, déficit de atenção e hiperatividade. Tô de volta com o nosso Vida Melhor e a gente está conversando sobre déficit de atenção e hiperatividade com o Dr. Abraham Topchevsky, que é muito experiente no assunto, é um neurologista fantástico e vai agora responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Você que ainda não participou, pode e deve participar através do telefone 0 operadora 11 2202 8432 ou através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Doutor Abraham, deixei no bloco anterior uma perguntinha no ar da Adriana de Held. No adulto, a desorganização, querer fazer tudo ao mesmo tempo e geralmente não terminar o que começou, tem a ver com déficit de atenção? Sim, sem dúvida nenhuma, não só com o déficit de atenção, como também um pouco de hiperatividade, né? Porque as pessoas que têm déficit de atenção, elas são realmente desorganizadas, têm uma dificuldade de planejamento e têm uma dificuldade de encerrar, vamos dizer assim, as tarefas começadas, sempre ficam pela metade. Esse é um caso, né, que muitas vezes pode estar associado à hiperatividade também, mas é uma das características do déficit de atenção. Esse
cidadão mereceria passar por um especialista para tratar. Nesse caso, de um adulto que tem esses sintomas, qual é o especialista que ele procura? Um neurologista, um psiquiatra? Pode ser o neurologista ou, eventualmente, o psiquiatra. Tá. Os dois estão aptos a tratar esse tipo de problema. Ok. Vamos agora responder as outras perguntas, doutor Abraham. Chegaram muitas no nosso site e a próxima é da Janete Lopes Bezerra, de São Paulo. Ela diz pergunta se é possível desenvolver o déficit de atenção após um acidente. Ela dá um exemplo. Minha filha ficou presa dentro do carro aos 7 anos. Hoje ela tem 10 anos, ela quase morreu. E hoje percebo que ela não se concentra. O que posso fazer? Primeira pergunta é, o déficit de atenção pode ser agravado numa situação dessa de trauma? Provavelmente deve ter aí uma questão emocional associada, a menos que tenha havido algum comprometimento cerebral importante que possa ter levado a esse quadro. Mas eu acredito que mais a parte emocional que deve estar mais comprometida do que outra coisa. Então é bom passar também num especialista. Passar por um especialista para ver isso aí. Talvez um psicólogo, uma terapia. Talvez uma terapia poderia ajudar muito nessa parte. Bom, tem alguns relatos. Ana Cristina Moraes Ramos está assistindo ao programa e ficou pensativa. Gostaria de saber se ela tem probabilidade de ter este problema. E aí, o que ela deve fazer? Ela já tem 32 anos, tem dificuldade para memorizar texto, datas, nomes, sofreu muito na escola, na faculdade. Ela lê por 5 minutos, mas aí depois já não sabe mais o que leu, a cabeça não para de pensar em 1000 coisas. Ela é uma adulta, tem 32 anos. Exato. Talvez o quadro dela se enquadre bem numa dislexia, pela descrição que ela dá. Por outro lado, a dislexia, 2/3 dos pacientes disléxicos, eles também têm déficit de atenção associado. Então, provavelmente, para ela seria interessante uma avaliação na Associação Brasileira de Dislexia, na ABD. Então, eles têm condições de fazer o diagnóstico e orientá-la nessa parte. ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Ok. Niédia da Silva Lira, de Salgueiro, no Pernambuco. Que tipo de medicação é usada para o tratamento e como deve se portar a família da criança com déficit de atenção? O tratamento, eles, na grande maioria das vezes, são usados estimulantes do sistema nervoso, mas isso quando há uma comprovação real de que é um déficit de atenção. O comportamento da família tem que ser absolutamente normal, entender a situação da criança e levá-la aos especialistas na medida do que for necessário e fazer o tratamento de modo adequado. Não há nenhuma postura especial da família nesse sentido. Tem que só entender que a criança tem essa dificuldade, ela não deve ser punida por uma coisa que ela não consegue controlar e tem que dar um aporte, vamos dizer assim, ou seja, da psicólogo, da fonoaudiólogo, do neuropediatra ou eventualmente do psiquiatra infantil. Enfim, eu acho que essa que é a postura que a família tem que assumir. Ok. Tereza da Silva, de Colatina, no Espírito Santo, ela diz: tem um filho de 12 anos que está cursando a 5ª série. Ele reprovou de ano. A dúvida é se ele pode ter algum problema, qual médico procurar, já que ele tem muita dificuldade no aprendizado. Seria interessante uma avaliação com o neurologista, da mesma maneira como uma avaliação com uma psicopedagoga e até uma psicóloga, para saber se existe alguma doença, algum problema maior de ordem emocional ou de ordem realmente de aprendizado, ou se ele tem eventualmente um déficit de atenção só. Não parece. Ok. Adriana pergunta se o portador de altas habilidades tem várias características que parecem ser de déficit de atenção. Ela quer saber se está correta essa afirmação. O que seriam altas habilidades? Não, isso daí não é. O que acontece é o seguinte, isso daí vai para um outro ramo do quadro, né? Muitas vezes acabam imaginando que são crianças que têm algumas características, tipo a doença de Asperger, que é um tipo de autismo e que tem uma alta habilidade em determinadas coisas, né? Mas geralmente não é criança que tenha déficit de atenção, eles têm muitas vezes hiperatividade. Ok. Priscila da Silva Santana, de Francisco Morato, São Paulo. Desde criança tive dificuldades de aprendizado. Fui encaminhada a psicólogos. Hoje tenho 24 anos e ainda apresento dificuldades de memória e de cálculo. Ela quer saber se ela precisa de um tratamento.
Pois é, essa também merece uma avaliação na Associação Brasileira de Dislexia, que parece que ela tem um quadro de dislexia e mais uma discalculia, que é uma dificuldade para usar os números. E aí essa dificuldade para usar os números também pode ser ajudada através de um neurologista? Exato, e também pode, se tiver déficit de atenção associado, então o déficit de atenção ele pode ser tratado. Agora, dislexia, descalculia, isso daí é um quadro genético que não tem um tratamento específico. O tratamento é feito ou com fonoaudióloga ou eventualmente com psicopedagoga. Ok. A Mariana diz, boa tarde, Cláudia. Minha filha de 7 anos gosta de falar sozinha e às vezes fica no quarto imitando o que ouviu durante o dia. E às vezes começa a correr dentro de casa falando sozinha. Já vi fazendo na escola. Quando pergunta, ela fala, estou pensando, e aí faço isso, corro. Ano passado, ela era a última a terminar a tarefa. Conversei com a professora e fiz reforço em casa. Hoje, ela consegue terminar a tarefa junto com os colegas. A minha preocupação é se tudo isso tem a ver com déficit de atenção. O que será que há de diferente entre ela e outras crianças? Seria interessante uma avaliação psicológica para saber por que ela fala sozinha e por que ela tem esse tipo de comportamento. Talvez alguma questão de ordem emotiva que esteja gerando esse tipo de comportamento dela, que não deixa de ser um comportamento diferente do habitual. A Cristiane de Tatuí. Olá, boa tarde. Meu filho faz um tratamento relacionado à síndrome de Asperger. Pode também ter déficit de atenção? A gente já respondeu, né? Sim, exato. Não tem Não, relação? não necessariamente. Pode, às vezes, estar associado, mas o mais comum é ter realmente um quadro de hiperatividade. Mas o déficit de atenção ele pode estar presente também. Não é... O Rafael Magalhães pergunta se há algum método sem medicamento que possa melhorar esse déficit de atenção. Não, não existe nenhum tratamento paralelo. O que acontece é o seguinte, nessas crianças que têm déficit de atenção, pode fazer, várias delas fazem tratamento psicológico, tratamento fonoaudiológico, psicopedagógico, mas não atingem, vamos dizer assim, o objetivo maior. Ficam sempre com uma dificuldade inerente. Ok. A Vera Siltori, ela pergunta, quem faz uso de Ritalina deve parar em algum momento? Minha filha usou e parou. Ela tem 19 anos. Aí depende do quadro clínico de cada um. Quer dizer, o médico tem um critério para eventualmente suspender o medicamento ou não, dependendo da situação que o indivíduo esteja. O tratamento, para déficit de atenção, para hiperatividade, não é necessariamente para a vida toda. Vai tratar durante um período, atingindo-se os objetivos, o medicamento ele pode ser progressivamente retirado. Aí depende do quadro clínico de cada um. Ok. Doutor, outro dia mesmo eu assisti a uma entrevista de uma cantora que contou que teve problemas com drogas e ela falou na entrevista várias vezes que o problema dela com droga começou com o uso da Ritalina. A Ritalina, ela causa algum tipo de dependência? Não, muito pelo contrário, né? Existem vários trabalhos americanos mostrando que o indivíduo hiperativo e com déficit de atenção que não foi tratado, esses têm uma tendência, por conta dessas dificuldades que eles têm, acabam ficando afastados, vamos dizer assim, da sociedade. Esses têm uma tendência à drogadicção. Grande parte dos indivíduos que são tratados não tem nenhuma relação, absolutamente nenhuma relação com a droga. E, na verdade, é o seguinte, o tratamento não tem dizer que vai viciar o indivíduo ou que vai iniciá-lo em outras coisas. Na verdade, ele tem uma dificuldade, essa dificuldade está sendo tratada, está sendo corrigida e, com isso, ele vai cada vez mais se enquadrar dentro do comportamento habitual da sociedade e não ao contrário. O indivíduo não tratado, esse é que que pode ter jogado, problema, né? Vamos dizer assim, a ficar com a droga, né? Ok. Tem muitas perguntas parecidas. Então, Patrícia Albuquerque, Manuela Alexandrino, Cris Balgacin, Rafael e Deneide, Vera. As perguntas são parecidas, eu vou fazer uma única pergunta que eu acho que responde a dúvida de todos, né? A Patrícia Albuquerque, por exemplo, diz que a filha tem 11 aninhos, mas desde o início do ano tem caído muito o rendimento na escola, que ela já foi para as reuniões. A filha se sai bem nas tarefas, nas conversas, não mostra nenhum tipo de problema, mas nas provas ela tem notas baixíssimas. Ela quer saber o que será isso, se ela precisa procurar um médico e qual médico ela procuraria.
Seria interessante fazer uma avaliação, porque se de repente ela era uma criança numa condição normal e que de repente está havendo uma queda no rendimento, então tem que se esclarecer o que está acontecendo, certo? Por que está havendo essa queda no rendimento? Será que é um problema de ordem emocional? Será que é uma dificuldade específica? Será que agora que está aparecendo essa dificuldade de atenção e concentração que ela já tinha anteriormente, mas numa condição anterior da escola, isso daí não se manifestava e agora passou a se manifestar? Eu acho que é uma coisa que tem que ser esclarecida melhor para ela. Perfeito. Eu acho que responde a todos. Nesse caso, um mau rendimento escolar, falta de atenção, essa criança que pensa em várias coisas ao mesmo tempo, é bom encaminhar então para o neurologista. Sem dúvida, porque é um prejuízo muito grande para ela sobre o aspecto aprendizado e, consequentemente, sobre o aspecto social, sobre o aspecto familiar, porque a família cobra também resultados. E o senhor percebe como neurologista no consultório que essas crianças tratadas, elas mostram resultados muito diferentes? Elas ficam mais tranquilas? Elas têm rendimentos melhores na escola? Mas é claro, sem dúvida nenhuma, isso daí é o ponto básico da história. Você começa a tratar, essas crianças mudam, inclusive a autoestima e a autoimagem. Olha aí que paz para casa, né? Às vezes a gente fica tão estressado com nota de filho. Então é bom a gente olhar realmente isso tudo com atenção. A Janaína, de Natal, ela pergunta se o déficit de atenção ainda é tratado com Ritalina. A Ritalina é um dos medicamentos que pode ser usado, né? Existem outras alternativas também. Bom, a Sueli fala que o marido tem 57 anos, lê muito, mas não consegue reter o que lê. Qual é a dica para memorização? Será que isso é um problema de déficit de atenção? Exato, seria bom ele procurar um especialista para fazer uma avaliação dessa parte, né? Ok. Márcio Josemildo, ele pergunta se Ritalina e Concerta é o mesmo medicamento, que o filho tomava Ritalina e passou para o Concerta. Sim, a base química é exatamente a mesma, o metilfenidato. Simplesmente a Ritalina e o Concerta, eles têm um modo de metabolização um pouquinho diferente. Então, às vezes, você se adapta com um, não se adapta com o outro. Então, há, às vezes, essa troca. Sheila Diniz pergunta, o tratamento de uma criança com Ritalina pode provocar um emagrecimento? Minha filha começou a tomar Ritalina e não tem mais apetite. Estou preocupada. Exato, a Ritalina é um medicamento que pode tirar o apetite, mas como ele tem um tempo de ação limitado, ou seja, mais ou menos 8, 10 horas, então quando a criança toma o medicamento pela manhã, ela passa praticamente o dia comendo muito pouco. Mas quando desaparece o efeito da Ritalina à noite, então muitas vezes essas crianças compensam essa falta de alimentação durante o dia. Então, o melhor horário para tomar Ritalina seria? Não, tem que ser sempre pela manhã, porque para não interferir, inclusive, no sono noturno. Tem que ser de manhã? Tem que ser de manhã. Ela pode tirar o sono? A dilongação, sim. Ok. Depois de um tempo dessa criança tomando Ritalina, ela troca o medicamento? O corpo se habitua? Ela tem que aumentar a dosagem? Como é que funciona? Não. Ela continua com o mesmo. Se estiver dando resultado positivo, ela pode continuar durante muito tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem problema Existe algum nenhum. tratamento mais moderno? Pelo que eu estou entendendo, a Ritalina já é um procedimento tradicional. Existe algum outro mais moderno? Não, já tem outros medicamentos que foram sintetizados, que já estão aqui no comércio, certo? Que também se prestam para o tratamento da déficit de atenção e muitos para a hiperatividade. Então, depende muito da situação de cada paciente e depende muito do momento que está sendo usado o medicamento, né? Perfeito. Doutor, tem mais alguma consideração, algo que a gente não falou que seja importante deixar para os nossos telespectadores? O que eu acho que é muito importante é o seguinte, nós temos tido muitas publicações na mídia a respeito dos medicamentos que são usados para hiperatividade ou para déficit de atenção. Grande parte das vezes são pessoas que não têm a menor experiência com isso e muitas vezes não são nem especialistas e em outras ocasiões nem médicos. E que ficam demonizando, vamos dizer assim, o tratamento. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque as mães, as famílias ficam muito preocupadas quando olham essas reportagens, e essas reportagens são mal feitas e não são feitas adequadamente,
e que muitas vezes ficam apavoradas com a questão da medicação. Mas o que eu já acho que é muito mais importante, que a gente tem que valorizar, é o seguinte, é olhar para o seu filho e ver o tamanho do prejuízo que ele está tendo nessa circunstância, seja com a hiperatividade, seja com o déficit de atenção. Muitas vezes querem atribuir essa dificuldade que a criança tem, que a escola não é adequada, que a professora não é adequada, que a coordenação não sabe lidar com esse tipo de problema. Mas não é essa a questão, porque isso daí já se sabe que é um quadro orgânico, um quadro muito bem definido e que tem tratamento. Então eu acho que é essa a minha mensagem para todos, que não se impressionar muito com essas publicações na mídia que são mal veiculadas, mas sim se preocupar com o déficit que o teu filho está tendo, a dificuldade que ele está tendo e procurar um especialista. E se você já está tratando com um especialista, procure trocar ideias com eles que eles vão poder te orientar de uma maneira mais adequada. Perfeito. Muito obrigada pela sua colaboração. Foi ótimo a gente ouvir tudo isso. Conversei com o Dr. Abram Topchevski, mestre pela USP, vice-presidente da Associação Brasileira de Dislexia, neurologista da infância e adolescência do Hospital Albert Einstein. Olha, esse é um tema muito bom da gente conversar, estudar e entender. O senhor tem um livro que eu gosto muito, de déficit de atenção, não é? Sim, tem um que chama-se Hiperatividade e Como Lidar. Tem um que é também Desabilidades do Aprendizado, que também fala alguma coisa sobre déficit de atenção. E tem um outro livro sobre dislexia, que também fala muito sobre déficit de atenção. Eu recomendo a leitura. O Hiperatividade, Como Lidar, eu acabei de ler, é um livro fantástico. Procure, Dr. Abram Topchevski. O telefone é o 0 operadora 11 2151 3303 ou através do e-mail abram@einstein.br. Você também pode ter mais informações e trocar algumas ideias. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi um prazer. Eu agradeço. Foi um Tenho prazer certeza enorme. que foi muito útil, viu? Volte mais vezes. Obrigada, um ótimo dia para o senhor. Prazer.